Estamos em plena campanha global da ONU, conjunto com a Federação Internacional de Automobilismo, FIA, para desenvolver os países nas áreas de mobilidade, segurança viária, sustentabilidade e educação. É uma campanha global, mundial, onde a redução de 50% mínima para mortes em acidentes de trânsito, que é de fundamental importância para que os países possam enquadrar neste movimento. Esse plano global, ele abrange os países com o objetivo de promover esse desenvolvimento, capacidades individuais, institucionais e organizacionais. Ou seja, é uma pré-candidatura para que o Brasil possa receber os recursos e assistência tanto das Nações Unidas quanto da Fundação da FIA, do Banco Mundial e da iniciativa privada, que também estará trabalhando conjunto nessas operações. Bom, os critérios de avaliação são governança, um diagnóstico social, demográfico, cultural, a mobilidade, segurança rodoviária, sustentabilidade e legado. Ou seja, o compromisso não somente do poder público, das autoridades, mas também da iniciativa privada. Neste contexto, a Aparecida de Goiânia tem se lançado e demonstrado a primeira cidade a assinar o termo no Brasil de cooperação e apoio institucional ao Programa Global da ONU e juntamente com a Federação Internacional de Automobilismo. Por isso estamos hoje aqui fazendo esse pré-lançamento. Pedimos uma autorização especial ao Ministério da Infraestrutura, Ministério dos Transportes e Secretaria Nacional de Trânsito, bem como da Federação Internacional de Automobilismo e o ACBR, que é o representante exclusivo no Brasil, para que pudéssemos fazer este pré-lançamento aqui. E o porquê disso? A Aparecida tem demonstrado desde o início um apoio incondicional a essas causas humanitárias, no desenvolvimento, aplicando já o intercâmbio internacional através de missões, missões em diversos países, como China, intercâmbio com o Peru e agora mais recente com o México. Esta missão contou com diversas personalidades do poder público, da SIAG, também da CODAP, e nos fez transcender o paradigma de que por que não o Brasil? Por que não Goiás? E por que não Aparecida? Nessa iniciativa, estamos fazendo a interlocução para trazer a primeira indústria de veículos elétricos 100% fabricação nacional. Então, já foi efetivado o primeiro protocolo de cooperação e exclusividade. Então, nesse sentido, por isso, escolhemos e solicitamos que Aparecida fosse a primeira cidade a apresentar o programa nacional e mundial de lançamento da candidatura do Brasil para que possamos trabalhar o desenvolvimento conjuntamente. Então, agradecemos também, penhoradamente, o apoio da Prefeitura, através do prefeito Vilmar Mariano, que não está presente, mas representado aqui dignamente pelo ilustre secretário. Esse é a nossa contribuição e contamos também agora com a participação da iniciativa privada neste apoio também institucional e estaremos sempre à disposição aqui no desenvolvimento e apoio ao município. A Federal Express Brasil iniciou-se através de uma experiência que nós tivemos desde 1985 a
1997, trabalhando na área do Banco América do Sul, que era vinculado ao Fujibank do Japão. A nossa expertise foi desenvolvida pela experiência e pela filosofia japonesa de fazer o que é correto. Isso muito nos alegra, porque foi o nosso legado e o que nós estamos apresentando através de nossa empresa. No decorrer desses 12 anos de experiência nessa multinacional, a minha área específica era estrangeiros, os decassegues, os migrantes, descendentes de japoneses do Brasil para o Japão. Também nos especializamos na parte legal de transferência de recursos via exterior, através da nossa plataforma bancária. Essa plataforma ainda existe até hoje e será colocada dentro do nosso portfólio mais adiante. A Constituição da Federal Express surgiu em 2004, porque assim que o banco foi liquidado, vendido para o conglomerado do Sudameris, nós optamos por trabalhar em parceria com algumas embaixadas. A Embaixada Americana nos deu a oportunidade, vendo a filosofia japonesa na expertise de trabalhar com documentos de forma legal, sem índice de imigração irregular para o Japão. Então, desenvolvemos conjuntamente com o Sindicato da Polícia Federal, onde está estabelecida a Federal Express hoje há mais de 20 anos. Desenvolvemos o primeiro trabalho conjunto para orientação de migrantes brasileiros que iam de forma irregular para os Estados Unidos. Com o advento de 2001, onde houve o 11 de setembro, passaram-se a mudar o fluxo migratório, indo em direção a Portugal, Irlanda, Reino Unido, Espanha, Itália, e nesse sentido também a Federal Express avançou para esses países, estruturando conjuntamente com alguns governos os primeiros programas de migração que beneficiavam brasileiros que estavam irregular no exterior. 2005, assumimos um cargo na vice-presidência do Automóvel Clube Brasileiro, única instituição ligada à Federação Internacional de Automobilismo nas áreas de mobilidade, segurança viária e sustentabilidade. Vertente distinta do esporte motor, mas conjunta, integradas, visto que não há esporte motor sem a segurança. Nesse sentido, também abarcamos, em 2015, uma representação junto a uma missão diplomática americana, onde desenvolvemos, ainda retomando o primeiro trabalho de regularização de brasileiros, mas agora para fins comerciais, estendendo a possibilidade de empresas brasileiras e brasileiros investir de forma regular nos Estados Unidos e obter, através dessas modalidades, a sua permanência, green card e a nacionalidade americana. Com o passar do tempo, em 2017, assumimos a diretoria regional Centro-Oeste do Grupo Gita. O Grupo Gita é a plataforma que foi herdada do Banco América do Sul com o Fujibank. Hoje nós temos a conta número 1 no Banco Central para operações de câmbio e comércio exterior. Então, hoje nós temos uma filial em Goiânia também, atendendo todas as operações de exportações, comércio exterior e logística. Possuímos base nos principais portos e aeroportos do Brasil, onde fazemos toda a parte, inclusive, de logística e desembaraço aduaneiro. Em 2017 também assumimos a vice-presidência da Câmara de Comércio Brasil-Portugal Centro-Oeste, a qual, desde 2002, já estou inscrito e trabalhando junto à Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal. E, neste sentido, nós temos expandido e levado, aos cidadãos migrantes
e imigrantes todos os procedimentos legais possíveis. No que tange, né, ao cidadão global, falamos aqui da nossa mobilidade internacional, da mobilidade global e das nossas plataformas. A nossa plataforma, ela vem aqui na parte de processos de dupla nacionalidade. Hoje integramos um sistema online sem a intervenção de consulados ou embaixadas. Temos autonomia própria para fazer processos de dupla nacionalidade para brasileiros descendentes de portugueses, italianos, agora Itália. Neste contexto, os nossos processos, eles são tangíveis e transcorrem de forma transparente, onde o cidadão ou o requerente pode acompanhar de forma online toda a tramitação do seu processo de forma direta, com as bases que nós possuímos nesses países. E ainda retornando um pouquinho com relação ao Automóvel Clube Brasileiro e à Federação Internacional de Automobilismo, a Federal Express mantém-se uma exclusividade em 148 países, através de parcerias para que possa desenvolver toda a parte de integração legal, de vistos, permanências e também transferências de recursos e exportação de produtos, serviços e capital. Dentro desta plataforma, nós temos aqui a parte de vistos e passaportes. Ao final, teremos aqui um resumo do contingente de serviços que fizemos durante 5 anos, para que vocês possam observar a quantidade de trabalho, de diversificação e da importância e relevância para a vida de muitos cidadãos que buscam outros horizontes e também para os estrangeiros que procuram o Brasil. Nesse sentido, ao estrangeiro que busca refúgio no Brasil, permanência com base em investimento, permanência com base em reunião familiar, estudo, todas estas modalidades estão amparadas e a Federal Express está capacitada a atendê-los. E esse é o nosso ponto principal do nosso tema, o cidadão global, o Brasil como porta, mas a Aparecida está na rota principalmente de migrações para investidores. E de tudo que foi falado, de todas as apresentações, principalmente no que tange às embaixadas, as assessorias consulares, as empresas de comércio exterior, nós percebemos a sinergia, o quanto é importante termos uma plataforma efetiva que conecta todas as modalidades de migrações. Então, o termo migração, ele não se restringe a pessoas. Então, nós temos a migração de empresas, a Federal Express faz atividade de abertura de empresas em países distintos, abertura de empresas no Brasil para todos os países, fazemos abertura de contas bancárias no exterior e no Brasil, tanto para as empresas brasileiras e estrangeiras. Efetivamos, através do nosso Departamento de Comércio Exterior, os registros junto ao Banco Central do Brasil, visto que, para cada modalidade de operação, quer seja exportação de produtos, exportação de mão de obra, exportação de recursos, exportação de serviços, exportação de mercadorias, existem naturezas específicas para que esse recurso faça a movimentação via Banco Central. Fazemos operações de empréstimos internacionais, onde já obtém-se a isenção, inclusive, de investimentos, de IOF para a operação. Nesse sentido, gostaríamos sempre de enfatizar para que o empresário em si procure realmente ter um entendimento sobre as modalidades, naturezas de operação,
que muitas vezes os bancos não colocam de forma clara, porque utilizam-se plataformas como a nossa para efetivar a sua transferência de recursos. Então, muitas vezes, isso é notório. A própria Caixa Econômica Federal Brasileira, ela entrou no mercado de câmbio em 2011, e até 2020 nós éramos a plataforma de transferência de recursos dela, como dos principais bancos internacionais. Então, isso é muito importante, e para que todos saibam do potencial que nós temos na nossa região, inclusive com soluções práticas efetivas para todo tipo de operações. No que tange a parte de registros civis, hoje, a Federal Express possui plataforma integrada junto ao sistema de cartorial, junto ao CNJ, para emissão de documentos para dupla nacionalidade, as transcrições efetivas de alterações de registros, retificações, inclusive para que possam ser homologadas e apostiladas e traduzidas de forma juramentada na nossa plataforma, para que as assessorias internacionais possam também utilizar os nossos serviços para dar mais fluência aos atendimentos de seus parceiros. Quem é o cidadão global? Aquele que tornou embaixador da pluralidade humana no quesito das garantias dos direitos da mobilidade migratória. Então, esse é o nosso propósito. O Brasil, ele abarca praticamente todas as outras nacionalidades. Hoje nós temos aqui as principais colônias de estrangeiros de diversas nacionalidades instaladas no Brasil, como sendo muitas vezes maior do que o próprio contingente dos cidadãos dos países aos quais eles estão vindo para cá. Como falei, somos um país de multinacionalidades. O Brasil é composto por inúmeras nações, desde a colonização até os dias atuais. O seu povo é a miscigenação de vários povos, como o nosso próprio hino, e hoje nós o recitamos aqui, gigante pela própria natureza. Então, esse é um lema nosso. Por que não o Brasil? Por que não investir no Brasil? Muito bem foi a fala do nosso secretário, representante do vice-governador, o senhor Euler Moraes. O Brasil tem sido conhecido como celeiro do mundo, canteiro do mundo, mas, ao invés de nós pegar a soja, o milho, as nossas commodities e exportar, por que não industrializar, transformar o nosso produto em biodiesel, óleo degomado, farelo, e passar a ser não somente o celeiro, ou seja, o armazém, mas também o supermercado do mundo. E este é o propósito da Federal Express, mostrar para não só a Aparecida de Goiânia, mas como o Brasil como um todo, essa potencialidade e essas possibilidades. Todas essas transações, todas essas questões relacionadas, bilaterais ou multilaterais, elas proporcionam, obviamente, um aumento na arrecadação tributária, uma empregabilidade maior, um intercâmbio cultural de mercado econômico, pluralidade na concorrência de produtos e serviços. Hoje também foi dito aqui, pelo representante da empresa de confecção, que ele falou justamente com relação a essa concorrência e a dificuldade de exportação de produtos ou importação por causa da formatação. E esse é um trabalho que nós temos trazido em parceria e desenvolvido em parceria com a SIAG para, primeiramente,
Antes de exportarmos, vamos formatar, estruturar a empresa, ou seja, as empresas por segmentos. É a mesma coisa de fazermos uma viagem hoje sem passaporte, sem ter o mínimo conhecimento da língua, da cultura daquele país. Não vai adaptar a comida. Então, isso é muito importante. Primeiro que nós temos que fazer é essa formatação. E não é uma questão, muitas vezes, cultural ou educacional, é apenas de iniciativa. Visto que foi apresentado aqui grandes empresas, grandes potenciais, grandes autoridades, denotando essas possibilidades e esse apoio. Mas que a SIAG, ela pode, sim, desenvolver um plano conjuntamente com as autoridades para que o empresariado siga esses caminhos de forma a obter o êxito em todos os segmentos, para que o potencial do município e do Estado e do Brasil seja realmente colocado e receber em contrapartida disso um programa de desenvolvimento e investimento estrangeiro. Porque o estrangeiro, ele tem o entendimento que o Brasil tem leis seguras. O Brasil, ele garante, através do Banco Central, 100% a repatriação de capital investido estrangeiro no Brasil, inclusive os dividendos. Muitas vezes, o estrangeiro, ele não obtém aqui o parceiro que tem o conhecimento ou a estrutura local para dar esse suporte e afluência no negócio dele. Então, a Federal Express estará sempre de portas abertas, pronta para interceder tanto quanto para o investidor estrangeiro, quanto para o empresário local que está recebendo esse potencial investimento. Dentro das nossas, ou melhor, do nosso portfólio, existe uma plataforma chamada Plataforma do Passaporte Index. Nós somos exclusivos hoje no Brasil, onde, em tempo real, todo cidadão acessa e ele tem a possibilidade de verificar o ranking de mobilidade global. E muitas vezes falamos aqui de investimentos em países da América do Norte, países da Europa, que nem estão em um ranking de primeiro grau. Hoje nós temos o primeiro no ranking, com acesso a 180 países globalmente, Emirados Árabes. E é um grande parceiro nosso. Isso, muitas vezes, o empresariado não está atento com potencial valor. Nós temos na sequência também Japão e outros países nessa classificação. O Brasil hoje, olha só, encontra-se em 11º. Nós temos 82% da mobilidade global, acesso a 82% com o nosso passaporte. Daí a importância do município, do empresário, ele demonstrar para o investidor estrangeiro, principalmente dos países que aqui apresentaram, que não tem essa acessibilidade, muitas vezes, por causa desse ranking, eles necessitam de um visto para vir para o Brasil, para países da América Latina, América Central, América do Norte, Europa e Ásia, e muitas vezes entre eles. Então, se através disso, desses investimentos, desses investidores, nós propomos para eles o programa nacional que vai ser criado através de Aparecida de Goiânia, onde o investidor terá a possibilidade, além do investimento, da garantia de 100% do seu capital ser repatriado, ele vai ter a possibilidade de obter a nacionalidade brasileira em um tempo muito curto. Então, neste sentido, o acesso dele global vai se tornar muito mais amplo. A partir do momento que um cidadão de países que não tem acesso a essa mobilidade,
obtém a nacionalidade brasileira, ele já tem acesso ao bloco do Mercosul, União Europeia, porque nós fazemos parte da CPLP, que são os países de língua portuguesa. Porém, existe um acordo bilateral entre Brasil e Portugal que nos dá a igualdade de direitos imediatamente à obtenção da permanência. Então, se o cidadão brasileiro quer investir em Portugal, ou o cidadão português quer investir no Brasil, o tratamento será igualitário. Imediatamente a permanência, ele obterá a identidade brasileira e o brasileiro a identidade portuguesa, sem ter que esperar 5 anos para fazer um processo de dupla nacionalidade ou, ao menos, ter a descendência por via sanguínea ou ius solis pelo direito do solo da residência. Então, sendo assim, nós estamos hoje em uma situação privilegiada. Por isso, o Brasil é a porta para o cidadão global e a Aparecida está na rota da migração de investimentos. Está de parabéns, Aparecida, estão de parabéns todos os que trabalham por Aparecida, realmente têm uma visão diferenciada e estão sendo, de forma não agressiva, mas entusiasmada, ingressando em um mercado global, lançando a Aparecida e trazendo investidores e sendo notado. É um privilégio obter hoje aqui 2 embaixadas, 2 representantes de países, inclusive uma, que é a senhora Abena, faz parte do Conselho Nacional da ONU. Trabalhamos conjuntamente, nós na área de mobilidade, junto à FIA e junto à Unitar, e ela em serviços, em trabalhos, em outras situações humanitárias. Mas é valoroso. E a Aparecida está recebendo e criando aí o seu network de negócio. Mas temos que valorizar e valorar o nosso potencial, o nosso produto, o produto daqui. Da mesma forma que eles vieram aqui, ou outros países vêm e nos propõem investir lá, nós temos que criar o nosso programa regional. Nós temos capacidade técnica, profissional, segurança jurídica para isso. Fizemos isso e fazemos em diversos países, por causa da flexibilidade. Tem países hoje que você entra com recurso e já sai com a nacionalidade imediatamente, mas o recurso fica imobilizado, ele tem que gerar emprego, tem que gerar economia, tem que gerar atividade, tem que ter reciprocidade. Temos um case de sucesso, nós trabalhamos com praticamente todos os clubes do Brasil, na área do intercâmbio de transferência de mão de obras. Ou seja, atletas, comissões técnicas, dos principais clubes. Até peço escusas, porque pontuamos aqui o Goiás Esporte Clube, assim, eu sei que nós temos aqui o Vila Nova de grande expressão, o Atlético, também fazemos os serviços e temos no estado de Goiás o time que mais exporta jogador no Brasil, que muitos não sabem, que é o Grêmio Anápolis. Fizemos a integração por um dos diretores, que era do Benfica, o senhor Teixeira, começou pelo Grêmio em Umas, mas acabou se registrando e transferindo para Anápolis. Hoje é o clube que nós exportamos uma média de 40 a 60 jogadores, diferente dos principais clubes grandes do Brasil. O Goiás foi só uma questão de, por ser a última movimentação agora, por causa da Conmebol, por causa da Sul-Americana. Então, nós tivemos aqui, atletas estrangeiros já nesse período, uma movimentação de 40 em diversos outros clubes e vistos emitidos para Conmebol, ou seja, de clubes jogando no exterior. Só nessa Copa Sul-Americana, 50 vistos emitidos. Durante essa nossa apresentação,
falamos sobre a potencialidade e o nosso case e o nosso número de efetivação de serviços dentro do nosso portfólio. Entre 2018 e 2023, nós intermediamos aqui mais de 3.000 processos de dupla nacionalidade, de forma direta para descendentes ou residentes brasileiros no exterior. Entre nacionalidade, primeiro do ranking, nacionalidade italiana, espanhola e portuguesa. Foi o nosso fluxo maior. Tivemos aqui também o registro de regularização de mais de 1.000 estrangeiros no Brasil. Então, olha só, nós temos aqui um case de 1.000 estrangeiros entrando no Brasil. Para cada autorização de residência com base em investimento, o valor mínimo investido é R$500 mil, o equivalente a $100 mil. Se você já fizer um cálculo aqui, só na área de investimentos, a gente já teria um valor substancial para poder aportar em qualquer município, se tiver um programa já destinado a isso. Nós também intermediamos aqui a solicitação de mais de 5.000 vistos para brasileiros. Estados Unidos, México, Canadá, alguns países da América Central, países da Ásia, que a maioria necessitam de visto. Alguns, quando a gente fala visto, não é só turismo. Nós temos aqui a autorização de residência. Então, o brasileiro que vai investir no Brasil, em Portugal, ele quer residir, então ele não sai apenas com visto de turista, ele já sai com visto de residência previamente aprovado e emitido. Então, isso é um contexto geral. Nós conseguimos intermediar através da nossa plataforma de câmbio, e isso com operações próprias, fora as intermediações via bancos parceiros nas exportações de commodities agrícolas, commodities também na parte de mineral. Nós temos aí grandes operações de exportação de minérios. Então, nós tivemos uma movimentação em torno de mais ou menos $150 milhões trazendo para o Brasil. Ou seja, esse potencial que a Federal Express quer que a Aparecida e também o Estado e o Brasil consiga visualizar, porque nós somos uma base, nós somos uma empresa, mas nós tivemos aqui apresentações de várias outras empresas, e existem outras empresas, muitas vezes prestamos serviço para essas empresas. Possuímos uma base na Avenida Paulista hoje, tratando exclusivamente atendimento para vistos de primeira solicitação. Os outros demais, que são renovação, é feita através da nossa base, que fica no Sindicato da Polícia Federal em Goiânia. Então, eu acredito que, assim, se nós trabalharmos esses números, por que não desenvolvermos um plano aqui, local, para que o polo, os empreendedores possam divulgar para esses investidores. Esses investidores necessitam de pessoas experientes aqui como vocês, que já estão no mercado, para que ele possa aportar o recurso dele e ter êxito justamente nesses investimentos. Então, deixamos aqui uma frase para que todos possam refletir sobre ela, e estaremos à disposição. Estamos aqui ainda hoje com uma equipe da Federal Express, ali com 3 diretoras. Nós estávamos aqui num grupo de mais ou menos 10 representantes, só que tiveram que ir para os departamentos atender, mas contamos hoje aqui com a doutora Marislaine, a doutora Harielle e a doutora Isabela. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, por favor, para que todos conhecessem. E só para enfatizar, a doutora Harielle, especializada
na área de migrações, regularização de estrangeiro no Brasil e nacionalidade italiana. Então, toda a nossa base da Itália é coordenada por ela. Doutora Marislaine, especializada e coordenadora do Departamento Luso-Brasileiro. Todos os descendentes de portugueses, processo de dupla nacionalidade para Portugal é feito pela doutora Marislaine. E nós temos aqui também a nossa futura doutora, está cursando Relações Exteriores, a Isabela, que já é hoje parte integrante do patrimônio da Federal Express e tem nos dado todo um suporte nessa interlocução, nessa linguagem nova das relações exteriores. Então, muito obrigado a todos. Gostaria de fazer aqui um agradecimento especial ao Oliveira, né, ao Max, ao Washington, à Cleia, ao Felismar, e desculpe por não saber o nome dos demais, mas muito obrigado até pela paciência e pela oportunidade e consideração pelo horário. Até lá mais. Obrigado.